Bom, pessoal, hoje eu estou aqui com vocês para resolver um problema de uma competição americana de matemática que ela está relacionada com teoria dos números, né? Eu tenho pesquisado ultimamente um pouco sobre e tenho achado bastante interessante. Eu não estudei essa teoria na faculdade, né? Teoria matemática na faculdade, e eu estou tomando gosto. Então eu vou resolver trazer mais um problema desse tipo aqui para vocês. Beleza? E a pergunta é a seguinte: qual é o menor número p que seja primo, né? Já é sugestivo, né? O nome p já dá-se a entender que ele vai ser um número primo. E eu quero que essa relação aqui, né, esse 16p mais 1, seja um cubo perfeito. Então eu quero achar qual que vai ser o menor número primo, tal que esse 16p mais 1 seja um cubo perfeito. Isso quer dizer, né, mais em linguagem matemática, em termos de uma equação, eu quero achar o menor p tal que 16p mais 1 seja igual a k ao cubo, sendo que k é um número natural. Beleza? E aqui tem uma observação já muito interessante da gente fazer já de qual que vai ser a natureza do k que a gente vai encontrar. E essa natureza é o seguinte, né? Vamos pensar aqui que o p ele vai ser sempre um número natural. P vai ser sempre um número natural. E aqui a gente está multiplicando ele por um número par. Não é mesmo? Então, consequentemente, 16p mais 1, 16p vai ser um número par. Se eu somar já automaticamente um número 1 a ele, esse 16p mais 1 vai ser um número ímpar. Então, a gente já sabe de cara que 16p mais 1 é ímpar. Isso a gente já acha de cara. E, consequentemente, se a gente está tratando de uma igualdade, k ao cubo tem que ser ímpar, não é mesmo? Então a gente sabe que k ao cubo é ímpar. E tem uma propriedade interessante que quando você tem um número natural, da paridade que for, se você ele pode ser tanto par quanto ímpar. Se você pegar e elevar ele a um expoente n natural, a paridade é conservada. Você pode até fazer essa prova, não é complicada. Você pode fazer até para provar ao quadrado, né? Provar que dois números pares, assim, ó, par vezes par vai ser igual a par, ímpar vezes ímpar vai ser igual a ímpar, e que também, né, se você pegar par vezes ímpar, você chega num número par. Eu não vou provar isso, mas enfim, né, quando essa tabelinha aqui é válida, beleza? Então a gente já chega de cara também que o k ele tem que ser um número ímpar. Beleza, mas vamos tomar mais algumas informações aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse número 1 para o outro lado aqui como menos. Beleza. Fazendo isso, a gente pode fazer uma expansãozinha. Tem uma maneira da gente expandir esse k ao cubo menos 1 da seguinte maneira, que é o seguinte, a gente tem o k menos 1, e aqui vai aparecer para a gente k ao quadrado mais k mais 1. Essa é a expansão da diferença de cubos. E tem uma coisa que é interessante. Vamos parar para pensar. 16p é um número par, não é mesmo? Beleza. E aqui a gente tem, vamos analisar primeiro esse k ao quadrado mais k mais 1. K ao quadrado a gente sabe que vai ser um número ímpar. Não vai ser mesmo? Vai ser um número ímpar. Além disso, k normal também vai ser um número ímpar. Então, a soma de dois números ímpares invariavelmente vai dar um número par. Como aqui a gente está somando 1, então quer dizer que esse termo aqui inteirinho, ele vai ser um número ímpar. Ou seja, ele não tem nenhum fator 2 na sua expansão, na sua fatoração, isso que eu quero dizer. Então, a gente já sabe de cara que se a gente quer uma solução de fato, a gente tem que conseguir isolar o P, não é mesmo? A gente tem que conseguir isolar o P. Então, esse 16 ele tem que ser algum fator de alguma coisa. E o único fator
O único termo aqui que ele pode ser dividido por 16, e ele tem que ser dividido por 16 porque esse termo aqui não tem nenhum fator 2 envolvido, porque ele é um número ímpar, então sobra aqui que k-1 tem que ser divisível por 16. E nota, k-1 vai ser um número par. E no caso aqui o que a gente tem que impor é que ele tem que ser divisível por 16, então ele tem que ser, ele tem que ter um fator 16 nele. E isso que quer dizer? Isso quer dizer então que k-1 ele tem que ser 16 vezes m. E consequentemente o k, só lembrando aqui que m vai ser um número natural. M pertence aos naturais. Beleza? Então aqui a gente vai ter que k vai ser igual a 16m mais 1. Beleza, a gente já conseguiu filtrar até que bem quais serão os valores de k. Agora vamos voltar naquela equação que a gente tinha. Aquela equação que a gente tinha era basicamente 16p mais 1 igual a k ao cubo. Mas o k ao cubo, vamos escrever ele em termos desse m aqui, sendo m um número natural. Então aqui vai ser 16m mais 1. E aqui o que a gente já pode fazer, vamos elevar esse termo aqui ao cubo e vamos simplificar essa equação. E vai ser o seguinte, vai ser 16 ao cubo vezes m ao cubo, mais 3 vezes 16m, mais 3 vezes 16 ao quadrado, m ao quadrado, mais 1. Beleza? Então aqui a gente já vê de cara que o 1 vai cancelar e a gente tem termos 16 de sobra aqui para a gente dividir. Então a gente chega que o P vai ser um possível P, né? Os possíveis P's, né? Vão ter a seguinte forma. Vão ser 16 ao quadrado, m ao cubo, mais 3m, mais 16 vezes m ao quadrado, e é isso. Bom, então aqui a gente já tem uma formulinha, né, dos possíveis valores de P. A gente não tem certeza que esses números, para cada um dos m's que a gente colocar aqui, a gente vai ter um número primo. Mas a gente já pode começar a tentar colocar alguns valores, para a gente ver o que acontece. E para ver se a gente é sortudo também, né? Porque a gente já deu uma boa filtrada nos possíveis valores de k, né, no caso que eles poderiam ter. E o seguinte que a gente pode fazer, vamos colocar primeiro, se a gente colocar m igual a 0, a gente vê que p seria igual a 0, e 0 não é um número primo, então esquece. Se a gente colocar m igual a 1, aí as coisas já começam a ficar interessantes. Vamos testar para m igual a 1. Vamos lá, para m igual a 1, o p seria, vamos lá, 16 ao quadrado, mais 3 vezes 16. Aqui, se a gente pegar e dar uma simplificadinha, a gente chega que 16 ao quadrado é 16 vezes 16. Nota aqui que 16 é um fator comum, não é mesmo? 16 é um fator comum. Então a gente pode passar esse 3 aqui somando nesse 16 que sobrou. Então a gente teria 19 vezes 16 mais 3. E aqui está o ponto mais interessante, que é o seguinte. Aqui a gente vê que 16, a gente pode escrever ele como simplesmente 2 a quarta. 19 é um número primo, então ele é escrito da maneira dele mesmo, né? 19, não tem muito o que fazer. E aqui a gente está somando o número 3. Como a gente está somando o número 3 nesses dois valores aqui, que são escritos em termos de números primos, que não são eles de fato, né? Porque 3 é um número primo, então o que acontece é que a gente não consegue mais simplificar essa expressão aqui. A gente não consegue simplificar da seguinte maneira, né? Porque se tivesse, vamos imaginar que a gente tivesse algo do tipo, né? A gente tem A vezes B mais C, alguma coisa assim. Se, no caso,
o C tivesse algum fator em comum com o A, de alguma maneira a gente conseguiria fazer essa soma aqui virar, no caso, um produto com uma soma, não é mesmo? Um produto com alguma soma envolvida aqui. A gente conseguiria fazer isso. Entende? Só que aqui no caso a gente não... E logo, né? Então, uma vez que a gente pudesse fazer isso, seria divisível por algum número natural. Só que aqui não acontece isso, porque a gente não consegue agrupar esse 3 junto com o 19 com o 2 a quarta. Logo, esse número aqui que a gente encontrou, esse primeiro número que a gente encontrou, ele tem que ser um número primo. Ele tem que ser um número primo. E esse número primo, né, você pode até testar depois, fazer essa conta, testar depois, é o número 307. Então, a resposta do problema é que o número primeiro, o menor número primo que satisfaz aquela relação é o 307. Então, eu acho que por hoje eu fico por aqui. Agradeço muito quem assistiu o vídeo até aqui, deixe o seu curtir, inscreva-se no canal e vejo vocês até na próxima. Valeu e até mais!